Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Rede PT de Comunicação. Hoje nós entrevistamos o membro do Diretório Nacional do Partido e também coordenador do GT do Programa Político para o Congresso do PT, José Dirceu. Seja bem-vindo, José Dirceu. É um prazer ter você por aqui. Prazer é meu, Germano. Muito obrigado pelo convite. Nossa, é uma alegria pra gente. Eu começo a nossa entrevista falando do lema do Congresso, que é soberania, reconstrução e futuro. O que é que essas expressões que nomeiam o nosso Congresso podem dizer para esse ano que se anuncia? Nós estamos realizando o Congresso do PT, que é o 8º, no ano eleitoral. Portanto, além da tarefa de definir a tática eleitoral, analisar o momento político e definir as candidaturas e o programa de governo, nós vamos fazer uma discussão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, um balanço dos 46 anos do PT, e particularmente o programa do PT, não o programa do governo que o presidente Lula vai defender na sua reeleição, mas pensar o futuro. Nada mais conectado com o futuro que a discussão de democracia e soberania. Pelo que está passando no mundo, o avanço da extrema-direita ameaça a democracia. Soberania, pelo que passou com o Brasil, tarifaço, a tentativa de uma intervenção nos assuntos internos do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento. Então, a democracia e soberania. Nós temos um histórico e um legado de luta contra a ditadura e de consolidação da democracia no Brasil até a conquista da Constituição de 88, que é de uma importância histórica, porque a classe trabalhadora brasileira é muito jovem. Ela nasceu em 17, nas greves de São Paulo e no Rio. Em 88, ela conquistou um estado de bem-estar social, conquistou a democracia e conquistou também, consolidou um Estado nacional. O neoliberalismo, a direita, vieram desconstruindo esse Estado nacional, tentaram dar um golpe, deram um golpe na Dilma, tentaram dar um golpe no presidente Lula, houve toda a perseguição que o PT sofreu de 13 a 19, e o mundo mudou. Então, o que está colocado para nós nesse momento é definir o papel do PT nesse período histórico, que é derrotar a extrema-direita, reeleger o Lula, garantir a soberania e a democracia, mas nós já governamos o Brasil 5 vezes, né? E está colocado para o Brasil agora, dadas as mudanças do mundo, aprofundar as reformas que nós chamamos de reformas estruturais, para garantir para o Brasil uma soberania não só política, não só soberania alimentar, energética, mas também financeira e tecnológica, que é necessário desconcentrar a renda no Brasil através de uma reforma tributária progressiva, fazer uma reforma política para garantir a democracia e ampliá-la, por exemplo, com voto em lista, com a fidelidade partidária, com a mudança do critério de proporcionalidade, que o Brasil é o único país onde você tem São Paulo, que teria 111 deputados, tem 70 porque é o máximo, então não respeita a proporcionalidade. Além da reforma tributária, da reforma política, avançar aquilo que o presidente já começou, que é a Nova Indústria Brasil, o PAC e a transição energética, ou seja, consolidar um projeto de desenvolvimento nacional, que significa dobrar o PIB do Brasil em 10 anos e reduzir a pobreza do Brasil a um índice mundial. Não, o Brasil tem 1% dos brasileiros tem 1/3 da renda, nós temos quase 23% de pobreza. A riqueza que o Brasil tem, o Brasil é o 5º país do mundo em território, é o 8º em população, a 7ª economia do mundo, é um continente, a metade do PIB, do território e da população da América Latina. Então o Brasil é um país que tem as condições tecnológicas, industriais, é preciso fazer reformas que permitam que nós, nos próximos 10 anos, consigamos colocar o Brasil como um país desenvolvido, que significa um país sem a desigualdade, a pobreza e a miséria que tem hoje. E sem a debilidade que ele tem hoje, por exemplo, militar na defesa nacional, ou tecnológica, ou financeira, porque ele está exposto sem praticamente defesas ao mercado internacional. Aquilo que pode ser uma vantagem se transforma em desvantagem para o país. Os juros altos mostram isso, o serviço da dívida de 1 trilhão, que se leva à consideração de renda,
o papel que o rentismo tem no Brasil, os desafios, além do desafio climático, ambiental, demográfico, que a população do Brasil vai parando de crescer. Então, o tempo também exige que o Brasil corra, né? Porque se nós olharmos outros países como a Indonésia, a Turquia, a Índia, eles têm um projeto de desenvolvimento nacional, eles têm uma coesão interna, uma aliança interna que leva a isso. O Brasil não. Se nós olharmos as elites brasileiras, elas estão de costas para o Brasil. Então, a ideia de um programa do PT, que seria um programa com o quarto mandato do presidente Lula e sexto nosso, é essa, desse congresso do PT. O PT segue tendo um papel transformador dentro da história democrática do país. Mas essa seria, provavelmente, a última eleição do presidente Lula. Qual o papel das novas gerações dentro desse contexto do Congresso? Então, nós temos que lembrar sempre que o PT foi reprimido de 13 até 19, depois tivemos a pandemia. Nós passamos anos defendendo o mandato da presidenta Dilma, sim, nos defendendo da perseguição política e jurídica da Lava Jato, antes do Mensalão. Depois tivemos o absurdo de ver o nosso presidente num processo sumário político de exceção, que depois foi anulado, ser preso, mas o reelegemos e vencemos o bolsonarismo. Depois vencemos um golpe, né? E conseguimos governar o Brasil e trazer o Brasil, nesse quarto ano de governo, certo? A uma situação de estabilidade político-institucional, de crescimento econômico, da renda, do emprego e também e além dos programas sociais. O desafio nosso agora é aprofundar essas mudanças. Se nós olharmos os últimos 25 anos do Brasil, a história do PT se confunde com a história do Brasil. E se olharmos, inclusive, desde 77, 78, das grandes greves operárias, né, a luta pela democracia, a classe trabalhadora passa a ser o elemento fundamental e o PT, a partir de 89, passa a ter apoio da maioria da classe trabalhadora. Por isso que elege 5 vezes, só não elegeu a sexta porque foi impedido pela força, né, política e jurídica. Aliás, houve um golpe de Estado contra a presidenta Dilma, inclusive. Então, a história da democracia e a história recente do Brasil se confunde com o PT, mas não se confunde com o PT. O PT é um instrumento, representa interesses, projetos, sonhos da imensa maioria dos brasileiros, da classe trabalhadora. Representa a classe trabalhadora brasileira que vai tomando consciência dos seus direitos, dos seus interesses, se forma enquanto classe e dá à luz, né, praticamente, né, a um partido político, né, através da liderança do presidente Lula. E o PT e o Lula são inconfundíveis, né? A história do PT está ligada à história da classe trabalhadora brasileira, recente, né, nos últimos 40 anos, e a própria figura e liderança do presidente Lula. Dentro do Congresso, agora, a gente tem falado muito da importância da participação da militância. Que recado você poderia deixar para a militância em relação a esse Congresso? Fazer um esforço ao nível de cidade, de bairro, de movimentos sociais, no parlamento, onde nós temos governos, para discutir o documento que vai ser apresentado agora de programa do PT junto com o documento de proposta da reorganização partidária. Porque também é momento de nós, como agora nós temos condições de livremente, porque nós, como eu disse, fomos muito reprimidos, fazer disputa política, fazer disputa cultural, reorganizar o PT e reorganizar os movimentos, as lutas sociais. Então, a participação no debate vai ser publicado entre hoje e amanhã o documento de tática, conjuntura e programa de governo e o documento de programa do PT, estatuto. Fazer o debate nos setoriais, nos movimentos sociais, no parlamento, onde nós temos governo, e dentro do PT, com a militância do PT, porque o PT ele só existe por causa dos milhões de militantes que ele tem, filiados e militantes. É muito importante, nós temos 30 dias agora, depois teremos mais 30 dias, porque o encontro é 23, 24 e 25 de abril. Então, o importante agora é contribuir para esse debate, fazer emendas, fazer propostas substitutivas, né, propostas supressivas, fazer o debate político sobre esses documentos. No fundo, nós vamos definir a tática eleitoral e o programa de governo, né, para a reeleição do presidente Lula.
e vamos, de certa maneira, iniciar um processo de reforma do PT, do Estatuto do PT, que é dirigido pela política, né? Então, de definir primeiro qual é o programa do PT para esse período histórico que nós estamos vivendo, essa mudança de época que nós estamos vivendo, quais são as tarefas principais que o PT tem. É a defesa da democracia, da soberania e as reformas estruturais para o Brasil retomar o caminho da sua revolução inacabada, da sua independência inacabada, e o país dar um salto e se transformar num país desenvolvido, sem pobreza, sem desigualdade, ao mesmo tempo com capacidade tecnológica, capacidade científica e, principalmente, justiça social. Zé, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, eu que agradeço. Por falar sobre o nosso congresso, essa coisa tão importante para a gente nesse momento. Eu que agradeço. E a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Precisando, estamos por aqui. Muito obrigado. Eu entrevistei José Dirceu, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenador do GT, que está discutindo o programa partidário para o 8º Congresso. Fica aqui com a gente, muito obrigada pela sua audiência e continua com a gente no nosso site, nas redes sociais e até a próxima.